A graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que bom que você está conosco. Mais um domingo, queridos, que o Senhor fez. Eu quero convidar você a celebrar ao Senhor Jesus, ao nosso Rei, ao nosso Salvador, nessa noite. E nós vamos orar, nós vamos começar dando ao Senhor Jesus graças por esse dia, entregando ao Senhor Jesus as nossas vidas, para que Ele faça dentro dos nossos corações aquilo que Ele deseja. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este momento, por esse dia. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que a Tua fidelidade é grande, ó Deus. Reconhecemos que o Senhor é um Deus fiel. Ó Deus, mesmo nós sendo quem nós somos, o Senhor continua sendo um Deus fiel, fiel à Tua palavra, Deus. Ó Deus, e isso nos favorece, Senhor Jesus. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela nos favorece. Nós Te adoramos, Jesus, porque a cada palavra que se cumpre, Senhor Jesus, nós, como povo do Senhor, como esse povo que foi escolhido pelo Senhor, nós somos aqueles que são mais beneficiados, ó Pai. Nós cremos, Jesus, que com o Senhor tudo dará certo, Pai. Nós cremos que o Senhor não prometeu para nós uma viagem tranquila, mas o Senhor prometeu para nós uma chegada certa, Pai. Nós sabemos que iremos chegar do outro lado, Pai. Estamos neste caminho, trilhando, Deus, este caminho. Mas nós cremos que olhando para Ti, Deus, seguindo os Seus passos, ó Deus, nós vamos chegar, ó Deus, alcançar do outro lado, Pai. Por isso, hoje nós queremos começar a cantar, ó Deus, um hino de vitória, Deus, um hino de celebração, um hino de alegria, porque já é certo que o Senhor é um Deus vitorioso e que todos que estão junto com o Senhor, ó Deus, também são não vitoriosos, mas mais que vitoriosos. Que neste momento o Senhor possa reinar sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre todos os lares, ó Pai, que me ouvem, ó Deus, nessa hora, Pai. Que Tua presença seja real e possa ser transformadora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Declarar o nosso amor a Ele. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor.
para Ele. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, Jesus, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero dizer, querido, que essa é uma verdade para nós. O Senhor Jesus é o nosso lugar. Você foi criado para estar, para habitar, para morar nesse lugar, queridos. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso lugar, queridos. Amém. Que todos nós possamos correr para esse lugar. Que todos nós nesse dia possamos apressadamente colocar os nossos pés para correr nessa direção, na direção de Jesus Cristo, queridos. Amém. Glória a Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que tu tens preparado para aqueles que te amam. Nisso nós cremos, Jesus.
coração está firmado em tuas promessas. Em tuas promessas, firme está o nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. O nosso texto de meditação desse dia está no livro de Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Vamos ler. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Amém. Irmãos, aqui é uma das primeiras confissões de fé que nós vemos na palavra. Hoje o tema deste dia é confissão e testemunho. Mas antes de nós entrarmos neste tema sobre confissão e testemunho que esse texto vai nos dar, eu gostaria de dizer aqui esta expressão que o apóstolo Paulo ele vai dizer: Jesus é o Senhor. Ele leva em consideração a tradição do nome sagrado de Deus, irmãos. A primeira vez a qual Deus ele se revela aos homens dando o seu nome é ali diante da sarça ardente, que Moisés então ele é chamado, Deus fala com Moisés ali nesta sarça. Então Deus vai revelar o seu nome, queridos, como no hebraico antigo é conhecido como Iavé. Iavé, Deus vai dizer para Moisés: eu sou o que sou. E esta palavra ela é equivalente para Senhor. Iavé equivale a Senhor, queridos. O Deus revelar o seu nome, dizendo que ele era Iavé, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. E esse Senhor, queridos, é o Senhor supremo, é o Senhor sobre tudo, o Senhor sobre todas as coisas. No grego também nós temos uma palavra que ela é Kyrios. Então Kyrios, ela também significa Senhor, queridos. E Paulo, ele confere o título de Senhor a Jesus Cristo. Ele atribui a Jesus toda a divindade de Deus. Quando nós vemos aqui no Novo Testamento a palavra Senhor, ela sempre tem o significado de Senhor como Iavé, como este Deus que é Senhor, que é soberano sobre todos. Então, queridos, a nossa confissão, ela deve ser não apenas que nós recebemos a Jesus como Salvador, mas a nossa confissão, ela deve ser assim: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então nós temos que receber a Jesus Cristo não somente como Salvador, porque Jesus, ele nos salva, mas Jesus, porém, ele também deve nos governar, querido. E governo fala sobre senhorio. Nesta expressão a qual Paulo usa, Jesus é o Senhor, nós entendemos que nossa confissão, que nossa deve ser: Jesus, eu te recebo, ou eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Dito isso, queridos, o texto ele vai nos revelar que há uma necessidade de confessar a Jesus Cristo para sermos salvos, né? O texto ele vai dizer lá no verso 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração. Então nós vemos aqui que uma das necessidades de ser salvos, para ser salvo, é confessar a Jesus. É confessar, é falar.
Quando a gente confessa Jesus como Senhor, é porque aqui dentro do nosso coração nós já cremos que Ele é Senhor. Então, uma pessoa que ela confessa a Jesus como Senhor é porque, primeiramente, ela creu em seu coração que Ele é Senhor. Então, há a necessidade de confessar, é uma necessidade de externar, de pôr para fora aquilo que nós cremos por fé dentro dos nossos corações. A confissão é necessária por isso, de pôr para fora aquilo que nós cremos dentro do nosso coração. Você já deve ter visto que muitos pastores, que muitos líderes, muitas igrejas fazem apelos para confessar a Jesus. Essa prática ela se tornou muito comum nas igrejas evangélicas. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que muitos que confessaram ou que aceitaram a Jesus, eles acreditam ser salvos, mas nem sempre, irmãos. Então, nem todo aquele que um dia ele foi para frente, ele fez uma oração de confissão ou fez uma oração de aceitação a Jesus, nem sempre esta pessoa está salva, queridos. E você vai compreender isso porque muitos acreditam que essa confissão que nós fazemos na hora do apelo, ela corresponde a essa mensagem que nós lemos. Mas na verdade, todo aquele que creu no seu coração e está tendo uma vida transformada, este está salvo, queridos. Porque o chamado de Jesus para nós homens é que nós tomemos a nossa cruz. O chamado de Jesus para nós é que a gente morra para nós mesmos todos os dias. Diariamente nós temos que tomar a nossa cruz. Todo aquele que crê no seu coração e está tendo a sua vida transformada, esse está salvo. Qual é a confusão, queridos? É que a religião criou um roteiro religioso para ser salvo. E a sequência, você deve saber, ela é mais ou menos assim. É feito um apelo, e se você crê, então você levanta a sua mão, e se você levantou a sua mão, você vai ser convidado a ir para a frente. E então você lá na frente, você deve repetir uma oração de aceitação ou de confissão diante dos homens, que você, naquela hora, você entregou o seu coração, a sua vida para Jesus. E aí nós entendemos que nós estamos salvos, porque nós fizemos toda esta sequência, irmãos. O que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, sobre confessar, não é bem isso, irmãos. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Há um sentido mais amplo sobre confessar a Jesus Cristo. Há um sentido mais amplo sobre o que é confessar a Jesus para os homens, diante dos homens. É claro, irmãos, que a sinceridade da nossa decisão em confessar a Cristo, ela tem valor, irmãos. Eu não estou falando que pode ser que você tenha sido uma dessas pessoas que tenha aceito um apelo e você foi à frente, você levantou a sua mão, você foi à frente, você fez uma oração de confissão e você sabe que a partir desse dia a sua vida foi transformada. Amém? Eu não estou dizendo que não. Então, por isso que eu estou dizendo que é claro que há uma sinceridade nessa decisão de confessar. Existe um certo valor nisso. Mas eu quero dizer que o que de verdade demonstra que Cristo está na sua vida, que você de fato está salvo, não é simplesmente uma confissão ou uma declaração. É exatamente quando Cristo se assenhoria da sua vida,
o quanto Cristo se assenhorou de você, irmãos. Quanto? O quanto Ele domina você. O quanto Ele transformou você. O quanto Cristo tem te transformado diariamente. E isso, exatamente isso que vai demonstrar de verdade se Cristo está na nossa vida e se nós somos salvos. Nós não somos chamados para confessar a Jesus Cristo dentro da igreja, irmãos. Não somos. Mas nós somos chamados a confessar a Jesus Cristo quando saímos pelas portas para fora da igreja. Quando saímos para fora, irmãos. Quando estamos aqui fora, dentro da nossa casa, dentro do ambiente do nosso trabalho, dentro do ambiente de uma escola, todos esses ambientes, queridos, para fora. É nesses ambientes que nós somos chamados a confessar, a falar sobre este Cristo, queridos. A nossa confissão diante dos homens, ela tem a ver com o nosso testemunho, o testemunho que nós temos diante dos homens, que estão aqui do lado de fora, irmãos. Nós queremos falar das nossas decisões dentro da igreja, mas quando nós estamos do lado de fora, nós ficamos emudecidos. Nós queremos falar e falar dentro da igreja sobre as nossas decisões, mas nós ficamos mudos, nós nos calamos quando nós saímos para fora, irmãos. E esse é o grande problema, é aí que está a grande confusão, queridos. Confessar com sua boca, ela vai dizer sobre o testemunho diante dos homens. Não é sobre um ritual religioso, não é sobre você levantar as suas mãos, não é sobre você aceitar um apelo, não é sobre você repetir uma oração de aceitação. Não é sobre isso, queridos. Confessar a Jesus não é sobre isso, mas é a sua bondade diante dos homens, aqui fora. Fala, confessa a Cristo. O seu tratamento com seu filho, a sua esposa, aí na sua casa, fala, confessa sobre Cristo, irmãos. Seu amor pelos amigos e principalmente o seu amor pelos inimigos falam e confessam a Cristo, irmãos. A nossa compaixão e a nossa misericórdia, queridos, a nossa mão estendida, ela fala, ela confessa sobre Cristo. A nossa amizade, o nosso companheirismo, a nossa amizade verdadeira, queridos, ela fala e ela confessa sobre Cristo. A nossa honestidade, a nossa justiça, tudo isso fala e confessa sobre Cristo. E muito mais, irmãos, muito mais outras coisas, irmãos. Tudo isso confessa diante dos homens quem é o seu Senhor. Tudo isso confessa diante dos homens quem é o Senhor do seu coração. E tudo isso prega sobre quem Deus é. Todas as vezes que nós agimos desta maneira, nós estamos dando um bom testemunho. E o bom testemunho nada mais é do que pregar com atitudes, do que pregar com ações, com a nossa vida, sobre quem Deus é, irmãos. Por isso que as pessoas elas não conseguem compreender muitas vezes, ou elas não conseguem compreender aquele que não demonstra nada nas suas atitudes e no seu comportamento sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é. Mas no momento de falar, querido, ele fala bonito. No momento que ele está com o microfone em suas mãos, ele quer testemunhar sobre Jesus, ele quer falar sobre Jesus. Ele usa
até um linguajar que nós conhecemos muito bem, esse linguajar crentez. Então, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. As pessoas vão avaliar, elas vão comparar aquilo que você é, o seu comportamento, elas vão comparar o seu dia a dia, as suas atitudes com aquilo que você está falando, com aquilo que você está proferindo, com aquilo que você está verbalizando, irmãos. Todas as vezes que Jesus falava, ele falava uma verdade, querido. E isso está em João capítulo 1, quando vai dizer que o verbo se fez carne, irmãos. Todas as vezes que Jesus falava, ele falava sobre a verdade, porque ele era a própria verdade. A verdade falava sobre a verdade, irmãos. E nós também temos que ser assim. Nós temos que ter uma vida verdadeira diante dos homens, diante de Deus, para que quando a nossa boca fale, a nossa boca também fale sobre verdades, a qual nós vivemos, a qual nós somos. Por isso, se você e eu, nós não temos tido um comportamento verdadeiro, comportamento de verdadeiros cristãos, se nós não temos demonstrado com atitudes, com ações palpáveis, visíveis, quem Deus é, queridos, de nada vale nós abrimos a boca para falar desse Jesus. Porque aqueles que nos conhecem, aqueles que caminham conosco, aqueles que têm contato conosco, eles vão dar mais ouvido para aquilo que nós fazemos do que para aquilo que nós falamos, irmãos. Então, confissão e testemunho é tudo que nós vivemos diante dos homens. Confissão, confessar a Cristo e testemunhar a Cristo. Não é simplesmente os ritos que nós fomos ensinados a fazer dentro das igrejas, mas confessar a Cristo e testemunhar a Cristo vai além daquilo que nós fazemos de levantar as mãos, de repetir uma oração, vai muito além, queridos. É tudo aquilo que nós fazemos diante dos homens. Amém, irmãos? E eu gostaria de trazer uma aplicação desta mensagem, que há algo defeituoso dentro de nós, em nosso caráter. Somos pecadores e por isso nós pecamos. Às vezes nós temos aquela ideia que não é a correta, de que porque nós pecamos, então nós nos tornamos pecadores. E na realidade, irmãos, nós somos pecadores e por isso nós pecamos. E isso mostra que há algo muito defeituoso dentro de nós, dentro do nosso caráter. E quando o Espírito Santo ele muda nosso interior, quando o Espírito Santo nós permitimos com que ele haja, com que ele transforme aquilo que é dentro dos nossos corações, essa mudança ela é evidenciada, irmãos, por uma mudança de comportamento exterior. Não é válido você dizer que você é de Deus e que você tem entregado a sua vida para Ele. Não é válido muitas vezes nós apenas declararmos, verbalizarmos que somos do Senhor, se de fato nossa vida não tem evidenciado uma mudança no nosso comportamento, irmãos, sobre o que temos aqui dentro, sobre o que somos aqui dentro, sobre quem está governando dentro dos nossos corações. Só quando nós dedicarmos um tempo na presença de Deus, nós podemos então esperar que o Espírito nos transforme à imagem de Jesus. Isso é uma grande realidade, irmãos. Nós temos que gastar tempo, ficar tempo com Jesus, para que o Espírito Santo ele possa nos transformar. Nós fomos criados para toda boa obra e fomos feitos criaturas
à imagem de Deus, com a capacidade de fazer o que é certo e de agir de modo justo e reto. Assim nós fomos feitos, irmãos. Nós temos essa grande dificuldade de que aquilo que nós queremos fazer nós não fazemos, e aquilo que nós não queríamos fazer nós já fizemos. Esta é uma luta constante, esta é uma realidade do ser humano caído, de nós homens que fomos transformados pelo pecado. Negativamente nós somos transformados pelo pecado, mas nós somos criados para a boa obra e fomos feitos à imagem de Deus. Por isso nós temos uma capacidade dentro de cada um de nós de fazer aquilo que é certo, de agir de modo justo e reto. Há uma necessidade, irmãos, de confessarmos a Jesus. Mas tudo o que fazemos diante dos homens falará sobre nossa decisão de fé. Eu gostaria de finalizar esta mensagem com uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 2 ao 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos cartas vivas. Cartas vivas. E ele vai dizer conhecida e lida por todos, irmãos. A confissão e o testemunho, ela fala sobre o que nós somos, quem nós somos. Seja moldado, irmão, pelo Espírito Santo nesse dia e durante toda a sua vida, para que as pessoas possam conhecer Jesus através do que elas veem em você, irmãos. Seja moldado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Gostaria que você orasse comigo a Jesus Cristo nessa hora. Jesus Cristo, ó Deus, nós te adoramos e nós te exaltamos. Nós cremos, Jesus, que o único que pode transformar a nossa vida, que o único que pode operar tudo aquilo que Deus deseja dentro dos nossos corações é o Espírito Santo. Tudo aquilo que há de ser feito, transformado, mudado dentro de nós, não pode ser feito senão pela pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, por isso nós oramos para Ti neste momento. Espírito Santo, que o Senhor possa transformar os nossos corações. Espírito Santo, que todas as lições, que tudo aquilo que deve ser aplicado dentro dos nossos corações, para que nós possamos ser transformados, para que nossa cultura mundana seja transformada, para que as nossas crenças, os nossos dogmas, ó Deus, aquilo que nós aprendemos a ser, ó Deus, possa ser transformado, Jesus. Nós queremos ser parecidos contigo, Deus. Que nossa confissão não seja apenas daquele dia a qual nós fomos à frente e repetimos uma oração, mas que nossa confissão diante dos homens seja toda a boa obra, seja toda a bondade, Deus, seja o amor a Deus, seja o nosso trato, Senhor Jesus, diário com as pessoas, e que isso possa manifestar, possa confessar, possa falar sobre quem habita dentro dos nossos corações, sobre quem exerce senhorio dentro de nós, quem nos influencia a sermos a quem somos, a fazermos o que fazemos, a falar o que falamos e a decidir aquilo que decidimos, ó Pai.
Senhor Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor. Nós confessamos com a nossa boca, porque cremos em nosso coração, de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.